Pessoal, há umas 4 ou 5 semanas atrás eu recebi uma pergunta de um amigo, que foi uma pergunta muito interessante. Eu respondi por áudio, dei minhas considerações, meus 2 centavos aí de contribuição para ele, e eu resolvi gravar um vídeo porque é uma pergunta muito interessante e é possível que muitos de vocês cheguem em determinadas situações que seja necessário um tipo de escolha relacionado a onde colocar determinados tipos de código. Você coloca o código dentro da sua aplicação ou você usa um tipo de código baseado em infraestrutura, um código dentro de um banco de dados, um storage procedure ou um código Java. Por exemplo, no caso do Oracle, você pode implementar algumas funções Java dentro do banco e fazer alguns processamentos lá, ou você pode eventualmente consultar os dados, trazer para dentro da sua aplicação, para daí você processar esses dados em memória e depois mandar para o banco de volta, alguma coisa do tipo, E ele perguntou: Léo, eu estou com uma funcionalidade aqui que tem uma demanda grande relacionada aos dados, eu tenho que processar muita coisa e eu estou na dúvida se eu uso um storage procedure, se eu faço um código de infra lá no banco, ou se eu trago esses dados para minha aplicação e tal. E aí eu queria a tua opinião com relação a isso, qual é a tua ideia com relação a esse trade-off e essa escolha arquitetural entre colocar um código de infra ou trazer o código para dentro da aplicação. E aí, falando um pouquinho do meu background, eu venho de uma empresa que usar storage procedure era extremamente proibido. Não sei exatamente porquê, não sei quem criou essa regra, nem sei se na época estava válido ou não, mas existia esse mito, pelo menos, de que não podia usar storage procedure. Se a gente tentasse, iria ser barrado quando fosse para produção e tal, e acabava que essa não era uma solução viável para as escolhas que eu tinha disponíveis ali para poder resolver os problemas. E isso, na minha visão, é muito ruim, porque existem muitas vezes requisitos não funcionais, requisitos, por exemplo, de tempo de resposta, ou muitas vezes a própria quantidade de dados torna a solução inviável ou muitas vezes extremamente custosa trazer esses dados para a aplicação, processar tudo isso, se for uma quantidade massiva de dados. Então, ter à sua disposição a possibilidade de usar esses tipos de códigos de infraestrutura, código que você coloca fora da sua aplicação, dentro de um SGBD, dentro de um banco de dados e tal, vai ser muito mais interessante do que você trazer esses dados. Claro que você vai fazer essa escolha a partir de um motivo, e de um motivo que tenha uma fundamentação técnica, não é simplesmente, eu vou colocar um código lá no banco de dados, vou trazer um outro código aqui para minha aplicação, isso aqui eu acho que, acho que eu estou gostando mais de fazer isso lá no banco de dados, e você começa a colocar todo o código da sua aplicação dentro do banco quando não há necessidade. Então eu acho que o uso de storage procedure ou de alguma função que você cria no seu banco de dados faz muito sentido em muitos cenários, e você tem uma justificativa, porque se você não tem justificativa, é melhor que você coloque o código na sua aplicação, porque é realmente o local onde o código deve estar na sua grande maioria, mas dependendo do tipo de aplicação, dependendo do perfil da sua aplicação, às vezes o que é uma exceção, que é colocar o código no banco de dados, pode se tornar algo extremamente comum por conta dos requisitos que a sua aplicação tem ou por conta das características que você tem para lidar com um determinado volume ou uma quantidade massiva de dados. Então, respondendo essa pergunta, é pecado usar storage procedure? É pecado você ter um código de infraestrutura lá no seu banco de dados, qual seja ele? Eu acho que não, eu acho que é uma solução extremamente válida, é algo que pode ser usado sim, mas que tem que haver uma justificativa, porque a sua aplicação é o local onde o código deve habitar na maior parte do tempo. E você eventualmente deve sim usar recursos tecnológicos para resolver os problemas da sua aplicação, os problemas de negócio, sendo que é importante que haja uma justificativa para que você coloque código fora da sua aplicação, exatamente porque você tem que, por exemplo, atender um requisito não funcional, um requisito de desempenho, ou mesmo porque é tantos dados que não faz sentido você passar a noite inteira ocupando o processamento, trazendo os dados, fazendo um processamento que você poderia fazer em alguns minutos dentro diretamente do banco de dados, tá? Então aqui a minha ideia sobre esse tema, eu venho de um background que era pecado falar isso, não tinha uma justificativa muito clara com relação a isso. Não, porque se a gente usar aqui uma storage procedure, tô lembrando de uma justificativa, Se a gente usar no banco Oracle, vai que a gente troca o banco para uma outra tecnologia e a gente vai ter problema.
Mas faz sentido, né? Dependendo da aplicação, não há nenhuma previsão técnica, nenhuma previsão viável de trocar um banco de dados, que é algo extremamente crítico para as aplicações, principalmente aplicações muito grandes que acabam uma hora ou outra dependendo de algum tipo de funcionalidade mais específica que as tecnologias disponibilizam. Então, aqui, a minha opinião, eu acho que sim, é extremamente viável, deve ser considerada como opção viável e deve ser analisada dentro da necessidade, dentro do contexto. O contexto pede que a gente coloque um código no banco de dados? Faz sentido do ponto de vista da quantidade de dados, o tempo de processamento e tal? Sim, faz sentido. Então vai lá e aplica. Pode ser que em algumas aplicações isso se torne extremamente frequente por conta da natureza do negócio, a natureza do que você está tentando resolver na sua aplicação, mas em muitos cenários eu acredito que é a exceção, não vai ser a regra geral para a maioria das aplicações. Inclusive eu acredito que muitas aplicações não precisem necessariamente usar esse tipo de recurso, mas como a pergunta me veio já com essas duas possibilidades e pelo que foi descrito da necessidade fazia sim muito sentido usar Storage Procedure, então a minha resposta foi exatamente essa: faça de coração tranquilo, porque em muitos momentos sim faz sentido usar esse tipo de recurso. Ele está lá por um motivo e se você tem um problema que se encaixa perfeitamente nessa solução técnica, use, porque você vai ter bons frutos em relação a isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal, muita gente assiste não é inscrita e eu te vejo no próximo encontro. Valeu!